Vamos abrir em Efésios 4. Vamos continuar falando sobre a carta de Efésios, né? Falta menos que faltava. Termina no 6º, a gente está no 4º capítulo agora. Enquanto vocês abrem aí, a gente vai estar lendo hoje do 7 em diante. Eu vou tentar chegar até o 16, nós começamos já o culto, né? Com a hora avançada, hoje é dia de ceia. Mas eu vou tentar chegar até o 16 e a gente vai estar lendo a partir do versículo 7. Enquanto que você está abrindo aí, eu estava pensando aqui, né, hoje pela manhã, o culto, ao jejum, todo domingo, que é o primeiro domingo de ceia, não o primeiro domingo do mês, mas o primeiro domingo de ceia, o jejum ele é para todos, mas a convocação que a clã esteja presente, que é voltado mais para a clã. Então, a gente, de manhã, a gente ouviu algumas orações falando sobre, às vezes, a igreja está vazia, sobre a liderança não obedecer o chamado do líder, que nesse caso, né, sou eu, como pastor da igreja metodista em Curicica, e eu estava olhando e vendo, ouvindo as orações e vendo agora o número que nós somos, e estava pensando sobre os colégios, as faculdades, colégios de maneira em geral. Vamos aí ver os estudantes e professores, qual a porcentagem de falta que a gente pode ter na escola? 25% de falta. A gente tem que ter 75% de presença. A gente pode ter até 25% de falta. Se você faltar mais do que isso, você está reprovado. Então, se a gente pegasse e dissesse, porque na verdade que o culto é uma escola, que as programações da igreja são uma escola, eu digo, se dissesse, porque na verdade porque eu quero crer que todos os cultos nós aprendemos, amém? Amém, amados? Seja de quarta, domingo de manhã, domingo à noite, no dia que for, a palavra do Senhor é lida e a graça e a glória de Deus é revelada e manifesta. Então, tendo em vista que a gente está falando sobre maturidade e unidade, para entender sobre maturidade, a gente tem que compreender que a gente tem que crescer para ser maduro. E se a gente está aqui para crescer, a gente vai crescer pela palavra de Deus, pela comunhão entre os irmãos. Se a gente falta 2 cultos no mês, isso durante todo o ano, a gente vai ultrapassar os 25% de falta. E se a gente tivesse, então, que chegar no final do ano e ser reprovado, a maioria de nós estaria reprovado, pelo menos na igreja metodista em Curicica. Porque a gente normalmente, isso eu falo como pastor, a esmagadora maioria tem mais de 2 ausências durante o mês. E eu fico pensando como a gente quer crescer, como a gente quer ser aprovado, como a gente quer amadurecer, quer chegar à maturidade, se a gente não quer aprender, se a gente não quer estar presente, se a gente não quer compartilhar, se a gente não quer caminhar junto, se a gente não quer estar unido. E a gente hoje vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos estar lendo Efésios 4, a partir do versículo de número 7, porque até então eu tinha pregado na última vez até o 6. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes desceu as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, em algumas traduções, mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo,
para que não sejamos mais meninos, inocentes, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu tenho tentado todas as manhãs aqui no domingo fazer um resumozinho do que a gente já tem falado até o capítulo e os versículos atuais. E a gente vai lembrar que nos capítulos, principalmente nos 3 primeiros capítulos, nós falamos, Paulo vem falando aos nossos corações, sobre tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz em nosso favor. E dentro de algumas coisas a gente viu que sempre, todas as coisas é para louvor da sua glória. Vamos repetir isso, só para ficar gravado? Tudo que somos e fazemos, tudo que Deus conquistou é para louvor da sua glória. Uma vez mais, para louvor da sua, não é para mim, nem para você, não é para a nossa glória, é para louvor da glória de Deus. E é óbvio que quem ganha as benéficos disso, quem é abençoado com tudo isso, ainda que seja para a glória dele, somos eu e você. Eu vou dar um exemplo prático, quando a Bíblia vai dizer assim, que honra teu pai e tua mãe, que é o único e primeiro mandamento, né, com promessa, para que se prolongue seus dias sobre a terra. Quem é pai e mãe sabe disso. Um exemplo, o pai que só teve a primária e vê o seu filho se formar na universidade, a alegria no coração desse pai e dessa mãe é enorme, não é? Ainda que o benefício seja para o filho, mas quem recebe uma glória tremenda é o pai e a mãe, não é assim? Às vezes o pai e a mãe moram de aluguel e vê o filho ou a filha conquistando aí uma casa bacana com tudo de primeira. Quem vai usufruir o benefício é quem? O filho. Mas a alegria do pai e da mãe é imensurável, não é assim, amados? Isso é apenas uma pequena proporção do que Deus está falando. Ele diz assim, ó, as bênçãos, elas são sobre vocês, mas a glória, ela é minha, porque quem conquistou todas as coisas foi Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele que venceu a morte, ele que aniquilou o pecado e toda a acusação que era contra mim e contra você. Então, o capítulo de 1 a 3, ele vai falar sobre tudo que Jesus Cristo conquistou, a autoridade e o poder que Jesus Cristo nos concedeu na cruz do Calvário. Ele chega a dizer, Paulo vai dizer que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo foi nos concedido. Depois ele vai falar que não é mérito nenhum nosso, é graça, é favor e merecido. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pela obra para que ninguém se glorie. E aí ele fala que a gente sem Cristo, ele chega a comparar que a gente sem Cristo, a gente está montado pelo Satanás, e a gente com Cristo, a gente está guiado, dirigido por Cristo, e não tem meio termo, ou é Satanás que nos monta, que nos domina, ou é o Senhor que nos domina. Não tem como a gente estar no meio do caminho, ou a gente está em Cristo, ou a gente está servindo ao capeta. Não tem meio termo. Então a gente precisa compreender isso que Paulo está dizendo, que Deus conquista em Cristo Jesus todas essas coisas, e quando ele conquista isso, ele não conquista mais somente para o judeu, não é mais somente para o homem, não é somente para o grego, ele conquista isso para todas as línguas e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres, todos os jovens, todos os velhos. Jesus na cruz veio para resgatar e salvar a todos, e de todo esse povo fazer um só povo, para a glória do nome dele. E aí ele entra no capítulo 4 dizendo assim, olha só, agora vocês já sabem quem vocês são para Cristo, o amor que Cristo tem por vocês, o que Cristo fez, o que Ele concedeu, a autoridade e o poder que está sobre você através do Espírito Santo, que Ele chama de penhor, que está sobre mim, está sobre você. E aí ele fala, vocês tendo isso, sabendo isso, sendo isso,
agora vocês têm a parte que vocês têm que fazer. E aí a gente ficou falando do 1 até o 6, quando ele fala, portanto, como prisioneiro, e aí ele vai falar sobre todo o desejo dele, de quem nós devemos ser. E até que ele chega no versículo 7, e vai dizer que nós entendendo, que é o que ele vai dizer nos primeiros capítulos do versículo 4, que existe um só corpo, um só Espírito, uma só fé, que é um só Deus que opera tudo em todos, como Paulo também fala em 1 Coríntios 12, ele vai chegar para mim e para você e vai falar assim, ó, mas nós recebemos uma capacitação dada por Deus. Escutem isso, por favor, escutem, entendam isso, ninguém foi chamado para ficar com o bumbum em pão na igreja, ninguém. Todos foram chamados para servir ao reino. Escuta o que eu vou te dizer. A maioria de nós vem ao culto para receber. Eu quero te dizer que você precisa se converter nessa manhã. Paulo gasta 3 capítulos falando de tudo que a gente já conquistou na cruz em Cristo Jesus. E quem lembra das pregações e lembra dos capítulos, em momento nenhum Paulo está falando de coisas materiais. Ele está falando de coisas espirituais, sobrenaturais, poder e glória do Senhor que se manifesta em nossas vidas, na vida material, mas é espiritual, é sobrenatural, não é desse mundo, por isso que é pelo Espírito. E aí, por isso que Mateus 6, como eu conversava com a irmã ali embaixo, vai dizer, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Olhe para os lírios do campo, nem Salomão em sua grandeza se vestiu como eles, muito mais vale vocês do que os lírios, é o Senhor dizendo. As outras coisas ele sabe. E ele inclusive nos dá uma ajuda, ele fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele vai dizer ainda, pedi e não recebeis, porque pedistes mal para gastar em vossos próprios deleites. Ele sabe o que é bom para nós, o que a gente precisa. Antes das palavras virem às nossas bocas, o Senhor já as conhece. E se o Pai da terra não sabe dar boas dádivas, quanto mais o Pai celestial nos dará o Espírito. Ele está falando de coisas do céu. E aí ele gasta 3 capítulos falando de tudo que a gente já tem. A partir do que a gente já tem, eu quero te dizer, agora o teu chamado é servir. O teu chamado não é mais ficar sentado na beirinha da entrada da igreja, como capítulo 3 de Atos, pedindo esmola. Porque quando o milagre chega na vida daquele aleijado, ele que deixa de ser aleijado, ele entra na igreja e começa a glorificar ao Senhor e dizer que Jesus o havia curado. Não é mais para a esmola, tu entra para adorar, tu entra para glorificar, tu entras para exaltar aquele único que é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda glória. Porque o milagre já aconteceu. Jesus te perdoou, te deu o Espírito, te deu autoridade e poder, e teu nome está escrito no livro da vida. O grande problema é que a gente cumpre muito o que está lá em Provérbios. Nós ficamos como aquelas sanguessugas, dá, é o que está escrito em Provérbios. E a gente não é mais para isso. Nós não fomos mais criados para isso, nós nascemos de novo para servir ao reino, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Isso é maturidade, é o que Paulo está escrevendo aos Efésios. Vocês foram chamados para maturidade, vocês foram chamados para crescer. A gente ainda não entende o que é ser cristão, nós ainda não entendemos o que é o reino de Deus. Nós ainda não compreendemos que céu é de verdade, como o inferno também é de verdade. Nós ainda não entendemos que sem arrependimento de pecados não há perdão, sem perdão não há santidade, sem perdão e santidade ninguém verá a Deus. Ainda não entendemos, ainda somos meninos, ainda nos comportamos como crianças,
ainda não chegamos à maturidade. Paulo, principalmente no capítulo 4, onde ele fala da maturidade, unidade de maneira bem clara, ele vai dizer isso, olha, e Deus chamou todo mundo, vamos lá, versículo 7, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Primeira coisa, não é o que você merece, porque ninguém merece nada, não é pelo que você quer, é pelo dom de Cristo. Mateus, ele vai chegar a dizer, eu creio que alguns de vocês lembram dessa passagem, mas Mateus, ele vai chegar a dizer que o Senhor, lembra daquela passagem, Mateus 25, se eu não me engano, do 13 diante, 13 ao 30, 15 ao 30, por aí, ele vai falar que o Senhor deu a um 2 talentos, a outro 5 talentos, a outro 10 talentos. Foram iguais os talentos? Não. Quem deu? O Senhor. Não foi você que mereceu, não foi você que ralou, o Senhor que deu. Deu para quê? Para a glória dele, segundo a graça dele. Mas quem recebeu 2, ele cobrou os juros daqueles 2. Quem recebeu 5, ele não cobrou na mesma proporção que ele cobrou do 2. Ele cobrou o mesmo juro do 5, segundo os 5 que aquele ganhou. Quem recebeu 10, de igual maneira, porque quem não ter dado, não será cobrado. Mas a graça de Deus, ela manifesta sobre cada um, segundo o propósito de Deus. E é por isso que nem todos são pastores. É por isso que nem todos são evangelistas. É por isso que nem todos são mestres. É por isso que nem todos falam em línguas. É por isso que nem todos profetizam. É por isso que nem todos têm os dons de curar. É por isso a Bíblia fala para a gente buscar sim. Buscar com zelo os melhores dons, que eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Mas quem lembra da passagem vai dizer que esses melhores dons é para a comunidade onde você está inserido. Você detecta ali a necessidade daquela comunidade e você vai buscar em Deus esse dom para aquela comunidade onde você está inserido e suprir a necessidade dela. Mas precisamos entender que eu não tenho que ficar, até porque inveja do inferno não é de Deus, com inveja de como Deus usa o outro e não usa a mim. Eu não tenho que ficar com ciúme, com zelinho, por que o outro toca mais, canta mais, por que o outro prega melhor. Até porque isso aí, além do dom, a gente falando dessas partes mais comuns, vamos dizer assim, além do dom tem a entrega. Deus pode ter te chamado para pregar, amado. Mas vai, senta um cupuzinho, gasta o joelhinho e vai ler a Bíblia, vai orar, vai estudar. Do contrário, não vai adiantar. A gente precisa compreender que Deus ele nos chama, mas requer de cada um de nós uma responsabilidade. Ele requer de nós uma entrega. Hoje, na aula que o Cláudio estava dando aqui, estava falando sobre o reino de Deus é semelhante ao homem que encontra o tesouro. Por causa do tesouro ele vende tudo que ele tem e compra o terreno, mas ele vende e compra aquilo que é melhor. Nós precisamos compreender que a nossa entrega ela tem que ser real, ela tem que ser integral, para que o chamado que Deus tem para nossas vidas, que eles se cumpram. E precisamos entender que todos têm um chamado. Todos. Ninguém foi chamado. Vamos fazer uma pergunta. Na manifestação do Atos 2, do Espírito de Deus, em Pentecostes, fica bom para todo mundo estar sentadinho? Não. O povo estava em pé e a glória se manifestou. E Deus começou a usar o povo com sinais e maravilhas, a ponto deles terem que alcançar o mundo. Nós não entendemos que esse revestimento, isso que Deus conquistou, é para capacitar a cada um de nós para fazermos a obra, para servirmos. Jesus Cristo disse: vocês estão olhando para mim, eu sou mestre, eu sou Senhor, eu lavo os pés. E se você me chama de mestre, Senhor, está me vendo lavar os pés, como eu faço, fazeis vós também. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu e você, cada um do menor ao maior, tem um chamado. Você pode querer não ouvir a voz de Deus,
você pode querer se esconder, você pode querer se ocultar, mas todos nós temos um chamado, e o chamado de nenhum é melhor do que o outro. O que pode gerar é mais responsabilidade humana, porque aquele que chama, ele capacita, porque quem dá o dom é ele, está dizendo Paulo, segundo a graça dele. E eu, como pastor, um dia vou prestar conta como pastor. Tu que és evangelista, tu que és missionário, quem é qual chamado que você tenha, você vai prestar conta segundo a graça de Deus sobre a sua vida, segundo o chamado de Deus sobre a tua vida. Quer você queira, quer não, o juízo vai chegar. Como diz o bispo Paulo Rangel, o boleto vai chegar na tua casa para tu pagares a conta. Não tem para onde correr. Ah, pastor, não tenho dom nenhum, então você precisa se converter. Porque o dia que você se converter, o Espírito vai te dar dom, porque o Espírito foi enviado para isso, para manifestar. Lembra? 1 Coríntios 12, o Espírito manifesta os dons, o Senhor Jesus Cristo, os ministérios, e é Deus que opera tudo em todos. Não tem como eu ser de Cristo, ter o Espírito, e não ter dom, e não ter o ministério. Deus não cria ninguém, me perdoa a expressão, tá? Me perdoa, mas eu vou falar. Deus não cria ninguém para ser vagabundo espiritual. Todo mundo foi chamado para ser trabalhador. A seara é grande, poucos são os ceifeiros, mas a seara está todo mundo. Deus está clamando, preciso de ceifeiros, preciso de quem trabalhe. Preciso de quem entende o que eu já conquistei na cruz, o revestimento que eu já dei, a capacitação que já tenho, e vá fazer a minha obra no nome do Senhor Jesus. É Deus falando. Precisamos entender, não existe essa coisa de Cristo em casa. Meu pai vive nisso. Eu oro quase todos os dias, Deus transforma o meu pai. Não existe. Povo de Deus que é de Deus vive em comunhão, em unidade, e povo de Deus que é povo de Deus faz a obra cumprindo o chamado de Deus, segundo a graça de Deus sobre cada um. Há uns 5, 10, 2, e Deus vai distribuindo, segundo a tua graça. Eu vou falar mais ainda um pouquinho disso na frente. Versículo 8, por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Se você depois quiser, que eu vou me apressar um pouquinho, a gente já pegou o microfone um pouco tarde, mas se você quiser, aqui quando ele fala no versículo 8, ele está fazendo referência ao Salmo 68, versículo 18, que vai dizer que levou cativo o cativeiro. E eu vou fazer um resumo rapidinho para vocês entenderem. Quando o salmista escreve o Salmo, ele está tendo no seu coração, como a gente faz hoje, aquilo que é de mais conhecimento do nosso tempo, da nossa época. Hoje é muito difícil você falar alguma coisa sem usar informática, ou uma linguagem informática. É muito difícil, porque isso é o que está gerando o mundo. E então o salmista, quando ele escreve dentro da sua realidade. O que é uma das vivências dele? Seriam 3, mas eu vou falar só de uma por causa do tempo. Uma das vivências era o rei, ele ia lutar contra um exército qualquer que seja, um povo inimigo. E ele ganhava isso. Então, quando ele ganhava isso, ele vinha daquela, uma carruagem, mas que era aberta, onde os cavalos vinham puxando, ele vinha em pé, e ele pegava algumas riquezas do que ele tinha recebido, algumas joias, tesouros, e saía distribuindo para o povo. Isso era a entrada triunfante de um rei vencedor, de um rei vitorioso, e derramando sobre o seu povo bênçãos, riquezas, dons. E aí Paulo pega emprestado essa palavra, essa frase, essa explicação lá do Antigo Testamento, do salmista, e está falando que o rei vitorioso, o vencedor que venceu a morte, o Cristo ressurreto, esse que venceu o pecado, ele deu ao povo, ele levou o cativeiro, ele venceu os inimigos e derramou sobre o povo esses ministérios, esses dons, que aqui na verdade está falando mais especificamente dos ministérios, versículo 9. Ora, isto é, ele subiu, quer senão que também desceu, que antes desceu as partes mais baixas, aquele desceu mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo
deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É esse Jesus, vou repetir uma vez mais, 1 Coríntios 12, o Espírito é responsável pelos dons. O Senhor Jesus é responsável pelos ministérios, e é Deus que opera tudo em todos. Aqui ele está falando de Jesus, esse que venceu a morte e subiu aos céus, através do seu Espírito derramou dons e levantou ministérios. Mas o interessante é que você vai ver, e eu falei um pouco isso no jejum, aqui a gente vê alguns ministérios se apresentados, e eu não sei se eu vou conseguir pregar até o 16, mas eu vou tentar. Ele está falando que aqui a gente vai ver, aqui são todos os ministérios? Claro que não, mas aqui são os ministérios mais necessários, mais evidentes para a época que Paulo escreveu, que era quando a igreja estava se organizando. E aí você vai reparar que dentro do que eles destacam, existem dois que falam sobre ensino. Ele está falando sobre mestres e pastores, ou pastores e doutores. E os dois têm responsabilidade da palavra, têm responsabilidade do ensino. Por favor, há um ditado antigo dentro do povo evangélico que diz assim: pastor não gera ovelha, ovelha que gera ovelha. Quem aqui já escutou isso? Todos já escutamos que quem gera ovelha é ovelha. Eu concordo discordando disso, porque eu também sou ovelha do Senhor Jesus e tenho que gerar ovelha e tenho um prazer tremendo. Quem me conhece sabe disso, Se der uma hora eu entro de carrinho para falar de Jesus, não tem jeito. Mas falando como corpo de Cristo, a minha maior função é capacitar a igreja para que, segundo o dom da graça de Deus sobre cada um, que é o que ele falou no versículo 7, a igreja, através da palavra, através da capacitação da palavra, do ensino da palavra, possa, com habilidade, com sabedoria, exercer o ministério para o qual ela foi chamada, tanto como comunidade, como também como pessoas individuais, porque cada um de nós é a igreja do Senhor, amém? Então eu quero que vocês entendam, que o meu, falando de mim como pastor, o meu maior papel, o meu principal, o meu primeiro papel é capacitar vocês, porque sem palavra não há igreja do Senhor. E aí de manhã, quem estava aqui no jejum, eu dei o exemplo inclusive de Coríntios, quando eu falava sobre dons. Vocês vão ver que Coríntios, o que sobejava, o que tinha de montão em Coríntios era dons espirituais. Meu Deus, o maior trabalho de Paulo é levar a palavra para os coríntios, porque é a palavra que os ensinava a exercer os dons, a palavra que os ensinava a se comportarem dentro da igreja e fora dela. E Paulo, na verdade, eu falava isso mais cedo, ele escreveu 4 cartas aos coríntios. 2 chegaram lá, e são as que a gente tem aqui na Bíblia, mas ele escreveu 4, para você ver o trabalho que deram a Paulo por terem dons e não terem a palavra. Por isso que a palavra vai dizer que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. É por isso que a palavra vai dizer que ninguém pode acrescentar nada nem retirar nada. Por isso que só existe maturidade e unidade se conhecermos a palavra. Por isso que Paulo, quando vai falar de alguns ministérios, ele foca em 2 de ensino, porque sem ensinamento a igreja vai se perder. Sem a igreja não existe, sem a palavra não existe maturidade, e cada um vai fazer o que der na telha. Eu fui policial militar, o Fabinho, acho que ele estava com muita dor, acho que ele foi embora. Quem foi militar de qualquer área, mas particularmente policial militar, você sabe que se você entrar numa incursão e um só, ele não fizer o que está programado, se for dentro de uma favela, ele coloca em risco toda
a equipe que com ele está. Toda. Eu, na época que eu estive apoiando a Rocinha, foi a Rocinha, isso em 2003, mais ou menos, 2004. Eu era de Campo Grande, mas estava apoiando a Rocinha. E estava com um comandante comandando a minha equipe, que nunca tinha entrado na favela, era oficial de escritório. E eu era motorista, né, que um dos meus apelidos na polícia era piloto de fuga, né, porque eu gosto de dirigir bem devagarzinho, né. E aí eu era o piloto da Blaze, na época era uma Blaze. E a gente tinha um caminho para seguir. E aí esse oficial ensinou que a gente podia entrar por outro caminho, e a gente falando que não. E não estava dentro daquilo que a gente já tinha recebido como ordem, como programa de andar dentro da favela, mas ele cismou de ir contra aquilo que todo mundo já sabia e que tinha sido ordenado. E aí fomos entrar no caminho que ele falou. E a gente entrou numa rua, eu lembro como se fosse agora. A rua, ela faz uma subidinha, quando você menos espera, ela desce, te jogava para a direita, te jogava para a esquerda, que era ou o carro indo ou o carro voltando. Não tinha como ser diferente, não tinha como manobrar. Quando eu vim te dar de cara, tem os caras que eu fuzia assim, tá, tá. Eu, do jeito que estava, eu cometi a ré e voltei, passando o retrovisor no muro, né, na verdade, nas paredes das casas, e consegui sair. Chegamos lá embaixo. Pessoal suando frio, sai o sargento, quase que o sargento mata o oficial naquele dia. Você é de escritório, não sabe data de rua, não sabe que a gente tem que andar no comum acordo, não sabe que vem uma ordem para ser cumprida, você quer inventar, quase que todo mundo morre. E aí, né, o pessoal fala, se não fosse Amaral piloto de fuga, a gente estava todo fuzilado. Por que eu estou falando isso? Porque sem a palavra, cada um vai querer fazer o que dá na telha, vai chegar cheio de intenções, a gente vai ter um montão de gente junto, mas nunca a gente vai ter uma igreja unida, a gente vai ter um montão de gente que pode até falar em línguas estranhas, virar cambalhota, dar saltos pirotécnicos, mas nunca vai ter chegado à maturidade. E a gente precisa entender que o Senhor, Ele levantou ministérios, mas todos esses ministérios vão ser guiados pela palavra, onde Ele levanta ministros para pregarem o Evangelho, para ensinar a palavra. E nós precisamos ter fome e sede da palavra de Deus. Precisamos deixar que ela nos oriente em nome de Jesus. Amém, amados? Porque o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Continuando, amados. E aí no 12, no 13, ele fala assim: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Olha o que a palavra está falando, o que Paulo está falando. Ele está falando que não tem nada a ver se um canta, o outro toca, o outro prega, o outro limpa, o outro serve. Ele está falando que dentro disso não existe nenhuma meritocracia, mas ao contrário, ele está dizendo que o que eu faço aos olhos de Deus, se é chamado de Deus, só tem valor se edifica ao outro, ao corpo de Cristo. Escuta o que eu estou te dizer. Quantos de nós viemos à igreja só se a gente for pregar, só se a gente for cantar, só se a gente for ministrar, só se a gente for dirigir, só se a gente for responsável, tiver o nome lá na planta, só se a gente, quase tudo que a gente faz é para gente. Raramente a gente faz para edificar o outro. Quer ver um exemplo que a gente está vivendo hoje, né? Acho que a Gabi saiu, a gente tem poucos jovens e felizes aqui hoje. Mas quer ver um exemplo? A gente hoje tem uma preocupação tremenda de que os cultos jovens e juvenis sejam shows. Volto a repetir, como já falei aqui, eu não tenho nada contra a Luzinha, acho que é bem legal.
fica bacaninho. Eu só não sou a favor de que isso tem que ser um motivador para o jovem juvenil vir à igreja. Nunca. O que tem que ser o motivador do jovem juvenil vir à igreja é Cristo. É compreender quem é Cristo e que eu vou lá para prestar culto a Ele. Eu vou lá para adorá-lo. Porque o que sustenta um jovem, um juvenil, não é um show, é a palavra, é o poder do Espírito Santo, é o coração adorador, aquebrantado e contrito. Eu estou falando dos jovens juvenis, mas isso serve para todos. A gente está preocupado, temos que fazer cultos que atraiam os jovens, os juvenis. Seja cheio do Espírito, tu vai ter culto que atrai homem, mulher, branco, preto, jovem, juvenil, adulto, velho, porque quem atrai é o Espírito de Deus. Eu posso até fazer algo legal, mas atrair, agora tem que falar para ele quem é Jesus. Ela tem que entender quem é Jesus. O que o Jesus conquistou, o que eu sou, o que eu tenho e o que eu fui chamado para ser, para fazer dele. Pô, quem não gosta da luzinha, da musiquinha bacana, né? Quem não gosta disso? Tem uns loucos que não, né? Mas a maioria gosta. Mas não é essa a razão. Quem não gosta de falar assim, eu quero uma porta de emprego, o emprego se abre. Ah, todo mundo, até eu, ninguém de ferro. Falava isso ali para o Raimundo lá embaixo. Mas o emprego ele vem, ele vai. Tudo bem, vai. A única coisa que tem que vir ficar é a presença de Deus, é a glória de Deus, é o poder de Deus, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é o perdão de Deus e o coração que o adora em espírito e verdade. Isso é o que não pode mudar. Porque show falha, Jesus não. Show, chega uma hora que... Hoje eu estou com um vocabulário meio frouxinho, né? Show chega uma hora que enche o saco. Jesus, ele renova toda manhã, todos os dias. Ontem eu comentava, eu estava no aniversário do meu tio, uma festa de família com familiares que eu não via há 15 anos, 16 anos. Não tinha música tocando, não tinha nada contra a música, eu só quero dizer que não tinha música tocando. Mas o desejo do povo está ali junto, o desejo do povo está conversando. Minha esposa depois falou que minha filha estava espantada, que quem me conhece, eu vou à festa, 30 minutos, o meu termômetro já começa a gritar. Eu fiquei, sei lá, 4, 5 horas na festa. Conversava com um, conversava com outro, joelho falando, pelo amor de Deus, senta. E eu conversava com outro, fiquei ali um montão de horas. O que nos fez estar ali eram as vidas, eram as pessoas, era a família, era poder abraçar, era poder falar, era poder ouvir. Nós precisamos compreender que o motivo de ser cristão se chama Cristo e o meu próximo, porque sem o meu próximo não há Cristo revelado, e se Cristo for revelado, eu vivo para edificar o meu próximo. E por isso que o dom, a graça que me foi me dada, ela só serve se for para edificar o meu próximo. E aí ele vai dizer que para que todos assim cheguem à maturidade, a uma unidade da fé. Caraca, que coisa tremenda é isso. Chegue a uma unidade, a uma maturidade. Eu não sei quantos somos aqui, né? Somos poucos. Mas imagina aqui, se começasse ali por João Pedro estivesse agora com um desejo somente de abençoar. E quem está do lado dele é Letícia. Aí a Letícia ia ser abençoada por ele, Letícia ia abençoar a Gabi, a mim. A gente ia assim, ia voltar, ia sair daqui e alguém se edificado? Não. Todos nós seríamos edificados. Ia ter cara de igreja do Senhor? Sim. Ia ter manifestação do Espírito de Deus? Sim. Agora se a gente vem e fala, eu quero ser, eu quero receber, eu sou. Existe igreja do Senhor? Não. Vai haver edificação? Pode até haver, porque Deus é misericordioso para caramba mesmo. Mas não quer dizer que é a igreja do Senhor que está reunida. Tem cara de maturidade? Nenhuma. É meninice pura. Porque normalmente as crianças são assim, elas veem o brinquedo
e bate o pé, esperneia, aí o pai e a mãe quer dar acalmada, vontade de castigo, quer convencer, Deus, sou duro, não tem como te dar esse negócio, entenda isso, pelo amor de Deus. A boca, coisa de criança, coisa de maduro, ele até quer as outras coisas, mas que ele sabe que ele vai investir todo o dinheiro naquilo que é essencial, naquilo que é imprescindível. Ele deixou de querer as outras? Não, mas ele sabe que é prioridade. E a gente precisa compreender que a nossa prioridade é viver segundo a palavra do Senhor, é viver segundo a manifestação da graça do dom de Deus sobre as nossas vidas. E aí ele vai dizer que se a gente não vive assim, eu não vou ficar lendo para não demorar, se a gente não vive assim, a gente é levado por todo tipo de vento de doutrina. E aí a gente, usando uma outra passagem, é como uma folha seca que o vento leva de um lado e para o outro. Não precisa levantar a mão, não. Vocês creem que prega a palavra? Não precisa levantar a mão, só fala assim com a cabeça. Creem que prega a palavra? Agora levanta a mão. Quantas coisas eu preguei aqui na Bíblia e era diferente de um montão de coisas que vocês já tinham ouvido? Vou repetir, coisas que eu preguei na Bíblia e vocês descobriram que eram diferentes de um montão de coisas que vocês já tinham ouvido antes. Quase todos, né? Por que eu estou falando isso? Porque quantas vezes a gente é levado a um montão de novidadezinhas que aparecem, um montão de coisas que são bonitas, que são bacanas, a gente crê e vai embarcar nisso, porque não compreendeu de fato o que é a palavra e como a palavra me convida para ser. Eu vou dar um exemplo atual. As igrejas que mais enchem são as igrejas que te fazem promessas. Reparou que é bem diferente do que eu estou pregando nessa manhã? Porque o que Paulo está dizendo é que nós já somos. Paulo está dizendo que nós já temos. O chamado agora é para ser. E sendo, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Esse é o Evangelho. Por isso que a gente vê que tem crente que cada hora está numa igreja. Porque ele não é a igreja, ele não é o crente de ser. Ele é o crente de ter. Enquanto a igreja dá o que ele quer, ele fica. Deixou de dar o que ele quer, ele sai. Porque ele não é servo, ele não quer servir, ele não entendeu que ele recebeu um dom chamado ministério para edificar o outro, não é mais para ter. Gente, por favor, o que eu vou falar aqui, não interpretem mal em nome de Jesus, mas eu estou uns dias fazendo um jejum, que eu quero muito viver coisas novas de Deus, para poder ser instrumentos de Deus na vida de vocês. E Deus sabe que o que eu estou falando é verdade. Deus sabe. Porque não tem mais nada a ver comigo, eu sei quem eu sou para Deus. Por graça de Deus, João e Joãozinho foram lá ao Peru comigo. Eles viram como as pessoas nos tratam. Eles viram o carinho. E eu pregando um montão de coisas diferentes do que o pessoal lá também prega. Tendo um comportamento totalmente diferente que a maioria deles. Que quem me conhece um pouquinho, só um pouquinho, sabe que eu gosto do que é bom. Mas que nunca meu coração está preso a coisas materiais. Quem anda comigo sabe disso. Porque nenhum doidão ia topar. Eu fico olhando, às vezes eu quero brigar com a minha esposa e com meus filhos. Eu falo, Deus, não dá para brigar. Se eu tivesse um pouquinho de vergonha na cara, eu não brigava nunca com ele. Que topar ser minha esposa, me ter como marido, ser meus filhos, tem que ser doidão. Tem, não pode ser normal. Tu quase sempre andar com carteira vazia e fazer doideira, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, abrir mão de um montão de coisa para poder estar num monte de lugar que tem gente que ainda não vai estar satisfeito, e você embarcar nisso, e a esposa está ali junto, os filhos estão juntos. Ontem eu falei, meu Deus, que doideira que eu fiz, eu vendi no almoço para comprar janta, peguei minha filha, ela queria ver o campeonato de surf que começou ontem lá perto de casa, acaba amanhã, isso começou às 7h pouca da manhã. Eu levei minha filha lá e vim embora. Cheguei em casa, estou tomando um banho. Eu falei, caraca, deixei a Rebeca sem nenhum centavo. Mas eu não tinha, na verdade, nenhum centavo. Gente, que filha que 15 anos vai topar? Gente, eu sei que tem. Minha filha não é única, mas a gente não sabe o que é. Vai topar ir para um lugar, no meio de um montão de playboyzinho na praia, sem um centavo no bolso. Falei, Alessandra, deixei a Rebeca lá sem nada. E não reclama, cara.
estou falando para vocês que o que eu vivo, e Deus sabe do que eu estou falando, gosto de estar bonitinho, claro, pô, eu me amo, eu me adoro, claro que eu gosto. Mas Deus sabe que o que eu procuro viver é para ser o melhor possível para o outro. Porque se não for assim, eu vou fazer outra coisa, porque do contrário não é o Evangelho. E aí a gente é levado de um lado para o outro com um montão de novidades que aparecem e nunca tem a ver com ser certo, nunca tem a ver com cumprir o chamado de Deus. Sempre tem a ver com me dá, eu quero, o Senhor só prometeu. Ninguém lê que Deus te chamou para ser certo. Se Ele foi, tu também tem que ser. Todo mundo só lê que me dá, tudo Ele já conquistou na cruz. É direito nosso e é nossa herança. Hoje é dia de ceia. Meu Deus, ninguém aqui merece sentar à mesa com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Ninguém, nem eu, nem você. Mas Ele conquistou isso na cruz ao dar o Filho dele, que morreu a nossa morte, para que nós vivamos a sua vida. E tudo que Ele conquistou é nosso, nos foi dado para a glória e louvor dele. Isso é Evangelho, é o que Paulo está dizendo. Do contrário, vocês vão ser levados de um lado para o outro. Do contrário, nunca vão crescer, vão continuar, está ele dizendo, como meninos inconstantes. E aí eu elogiei minha filha, agora também vou dar uma pancada nela, né? Mas faz parte da idade. Uma hora ela fala assim, pai, eu quero isso. Aí passa um tempinho, mas um tempinho, tempinho mesmo. Ah, pai, eu quero isso, mas eu não tinha dito que era outro treco. Não, pai, eu quero. Aí passa um tempinho, volta naquele primeiro, tu parte para o terceiro. Né? Aí Paulo, mas faz parte da idade, 15 anos. E Paulo está dizendo que se a gente não compreende quem a gente tem que ser, como a gente tem que viver, se a gente não vive na palavra, não vive unidade, nós somos como meninos inconstantes. Cada hora quer um treco, cada hora quer uma coisa. Hoje então, né, que as novidades são rapidinho, então a facilidade com as crianças, com os adolescentes mudarem de ideia, a gente não consegue nem acompanhar esse negócio. E o meu desejo, em nome de Jesus Cristo, é que a gente compreenda que isso é ser igreja, viver compreendendo o que já temos, e fomos chamados agora para ser, que ninguém foi chamado para estar sentado no banco, tudo foi chamado para fazer algo, para servir, cada um tem um ministério. Por isso que a igreja metodista, isso eu louvo a Deus, é uma igreja que se organiza entre dons e ministérios, porque é isso que a palavra diz. E todos fomos chamados para isso. E compreenda que não é para você aparecer, é para a glória de Deus. Eu vou falar algo aqui para vocês e já vou terminar. Eu já falei aqui algumas vezes que eu tenho alguns amigos, não são poucos, e acho que até a Angélica já me falou isso. Pastor, faz vídeo, não escreve tanto não, faz vídeo, que vídeo o pessoal vê com mais facilidade, o pessoal tem preguiça de ler. E eu já falei isso, eu tenho uma dificuldade tremenda de eu fazer um vídeo meu. Se eu estiver me pregando, você filmar, vai tranquilo, não estou nem aí. Agora eu pegar, sentar, isso para mim é difícil demais. Mas segundo algumas pessoas que falam, eu sei que falam porque de alguma maneira me admiram, falam assim, cara, você vai ter muito mais visualização, vai ter isso. E eu confesso a vocês, eu não estou preocupado com visualização. Eu estou preocupado se aquilo que eu falei, que eu preguei, que eu escrevi, alcançou alguém. Se mudou a vida de alguém. Eu vim embora do Peru e uma família, e aí eu vou abrir outra coisa aqui para vocês, eu vou terminar de verdade, tá, gente? Se vocês viram que eu falei que até 16 a gente já foi até o 14, a gente já vai terminar, mas eu quero compartilhar isso com vocês. Confiem em mim, o que vocês falam para mim como gabinete termina comigo. Minha esposa, ela sabe disso, meus filhos sabem disso, e eu vou dar um exemplo para vocês. A família que a gente ficou, quando eu cheguei nessa igreja, eles estavam passando de situações em todas as áreas muito difíceis, econômicas e também familiar, marital, mas coisas assim bem complicadas. E eu tive alguns gabinetes, alguns principalmente com a esposa, e que eram 5 de horas, nunca era de um pouquinho.
E quando nós chegamos lá, inclusive, a menina, né, ela já não ia à igreja há meses. E o marido, ele chegava 5 minutos para acabar o culto, diante de Deus. Não estou mentindo, 5 minutos, que lá a oferta era sempre no final, como era metodista antigamente. E ele chegava, já ia para o pecado lá, piano, tocava a música da oferta, era a bênção apostólica acabando. E nesses dias a gente lá, a Alessandra descobriu de coisas e até vizinha de testemunho falou como esse casal vivia, e porque essa vizinha também queria alguns aconselhamentos, mas não deu para alcançá-los, de como eles viviam e como eles vivem hoje, da família que eles eram e a família que eles hoje em dia são. O João contou isso lá. E a Alessandra nunca soube, né? Sabia alguma coisa mais do que a própria família dizia, mas as coisas profundas ela foi descobrir agora que eles lá contaram. E a hora que eu vim embora, ele falou assim: pastor, Deus sabe, está em espanhol, mas está no meu zap, como a vida do Senhor transformou vidas aqui no Peru, a sua vida e a sua família. E eu falo para vocês, eu falo para vocês, isso não tem preço. Porque quando eu ouço alguma coisa assim, o meu coração fala assim: eu sou de Jesus. Porque essa é a função da vida. A função da vida é viver no Senhor. E só vive-se para o Senhor se você vive para o seu próximo. Se você diz que ama a Deus que não vê, e não ama o seu irmão que não vê, você é mentiroso. Só é igreja se o que eu tenho o que eu tenho por causa de Deus, que não é para mim, é para a glória dele, e que só faz sentido, só faz eu ser de Jesus quando isso é para edificar o meu próximo. Do contrário, eu sou menino. Do contrário, eu sou criancinha, levado por qualquer vento de doutrina. Às vezes, como pastor, eu fico triste de ver a igreja vazia, mas eu conversava com o pastor esses dias, mas eu confesso a vocês, eu não fico com dor na alma por minha causa, não. Eu fico com dor na alma por causa da igreja, de pessoas que ainda não conseguiram entender o que é ser cristão, porque eu volto a dizer, eu sei quem eu sou para Cristo, e quem Ele é para mim principalmente. A minha dor é de falar como Jesus falou: Senhor, quantas vezes eu quis, ó Jerusalém, acolher a vocês como a galinha que acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Como eu desejo ver isso aqui cheio de poder de Deus, pessoas que se amem, que se respeitem, que tenham palavras para edificar, para ajudar, para socorrer. A gente tem facilidade para fofoca, para acusação, para um montão de palhaçada. E eu vou terminar. 15 não, vou ler a partir, vou ler o 15 e o 16 para acabar. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quem aí, né, o mundo, eu sei que mexe com peças, o João é meio curioso, eu não sei quem mais aqui tem. Você vai pegar alguns aparelhos, você não tem a possibilidade de ter nenhuma folguinha nele. Se a parte mecânica ela tiver com qualquer folga, né, assim, irmão, o aparelho ou ele perde força, ou ele vai fazer você gastar mais, ou as duas coisas juntas, e por aí vai, mais ou menos assim, irmão. Quem aí tem carro a gás sofre quando o carro desregula, né? O gás desregula. Não precisa dar problema não, ele só desregulou. Você já sofre um perrengue tremendo, se acelera, o bicho não sai do carro, vai passar da gasolina para o gás, o dito cujo morre, né? E Paulo está falando que o corpo de Cristo que entendeu tudo isso que ele escreveu, vai crescer e elas são como juntas que ficam bem ligadinhas. Estão assim bem encaixadas, bem coordenadas, não há brechas, não há espaços vagos, todas as brechas estão tapadas, o encaixe aconteceu de maneira perfeita. E ele fala que quando se vive assim, há um crescimento, há um aumento.
Aí lembra de Atos? E Deus, o Senhor, acrescentava todos os dias aqueles que iam se convertendo, aqueles que iam crendo. Está Paulo falando de novo, se existe esse encaixe, que encaixe que havia em Atos, essa maturidade, essa unidade, essa comunhão, essa vida para a glória de Deus, sabendo que tudo vem dele, por ele, para ele são todas as coisas, fala que existe esse aumento, e que é um aumento em amor. O meu desejo, amados, é que pelo menos esses versículos se cumprem na nossa vida, que se cumprir isso, se cumpriu o Evangelho. Meu desejo é que nós que aqui estamos, deixemos os nossos corações e mentes abertos, para que a palavra de Deus não somente entre nós, mas para que ela frutifique em nós. E não somente entre e frutifique, mas que ela possa nos levar a alcançar outras vidas para a glória de Deus. Para que nem nós sejamos mais meninos inconstantes, nem a igreja metodista em Curicica, amém, amados? Porque somos igreja do Senhor, fomos chamados para isso. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Senhor Jesus, amém?